Você tem em casa um envelope de preparado para pudim flan? Então vou te dar várias alternativas para poder aproveitar e fazer algo um pouco diferente. O ingrediente principal de 3 receitas super gostosas, vou começar com uma que você vai adorar. É um pudim delicioso que fica pronto em apenas 5 minutos. A primeira coisa que faço é colocar 600 ml ou 3 xícaras de leite em uma panela. Então tudo vai para dentro. Aqui vou adicionar um envelope de preparado para pudim de flan, que são cerca de 65 gramas, e misturo bem para dissolver. Uma vez que eu tenho isso, levo direto ao fogo, vou colocar em fogo médio ou médio alto, e enquanto vai esquentando, pego 1/3 de uma barra de chocolate branco, cerca de 60 gramas, e pico em cubinhos bem pequenos. Quanto menor, melhor. E depois vou direto com esse chocolate recém-picado para essa mistura de preparado para pudim de flan com leite. Isso aí vai dar aquele toque diferente de sabor e um pouquinho de textura. Pura magia. Já temos o creme pronto, não tem mais nada para fazer, é só servir. Bem molhadas nas laterais e pouco molhadas no fundo, assim de fácil. Se você molhar demais, os biscoitos que ficarem muito encharcados, quando colocar o líquido, eles vão secar na parte de baixo. Mas eu, como vou desenformar e virar, molho só um pouco. Quando eu colocar o líquido, eles vão flutuar um pouco. E como você está imaginando, aqui vamos colocar diretamente o creminho. Então vamos com a concha. Colocamos uma colher ou uma espátula para que o jato não bata no biscoito e possa quebrá-lo. E despejamos dentro. Os biscoitos de baixo, no meu caso, flutuam, então vão ficar na parte de cima, como você pode ver aqui. Você pode colocá-las agora um pouquinho enquanto a mistura vai esfriando. Porque quando não estiver mais super quente, aí podemos resfriar. Resfriá-la definitivamente. E para isso, o melhor é pegar e levar para a geladeira ou refrigerador, onde eu recomendo deixar por no mínimo 4 horas. Embora seja a típica sobremesa que você pode preparar perfeitamente de um dia para o outro. Vamos lá, que é isso, perfeito? Vamos deixar aqui. Mas na internet o tempo passa voando, então eu já tenho pronto e vou te mostrar como fica. Quando você desenformar, desenformamos, fica fantástico. Olha só, que maravilha! Uma sobremesa muito simples que desenformamos graças a esse papel, filme ou plástico que eu tinha recomendado colocar. Eu vou soltando um pouco, mexo um pouco e depois coloco em cima a bandeja onde quero apresentar a sobremesa. Esta preta, por exemplo, tiramos a forma, que pode ser qualquer pote, por exemplo, e retiramos o papel. Ajusta isso que pode ter se movido do jeito que você quis, ajusta o biscoito, por exemplo, para que fique bonito e pronto, é só aproveitar. Ah, quer dar um toque extra? Então polvilha com um pouco de canela em pó por cima. Dá aroma, dá uma cor bonita e um toque de sabor. Então se você gosta de canela, aproveite esse momento. Olha, textura de tembleque, uma verdadeira fantasia. Pudim fácil e rápido, feito em 5 minutos, agora é só gelar. E agora o interior, que sempre é o melhor. Olha só que aparência, dá vontade de dar uma mordida. Olha essa textura, gostoso, com certeza você ficou com vontade. Mas não vá embora ainda, continue aproveitando e curtindo. Os envelopes que preparei para flan ou pudim, olha essa sobremesa, o bolo de pão de ló com flan, que é simplesmente incrível. Que aparência é incrível. Começo colocando em uma panela 4 ovos, daqueles grandes, tamanho L. Coloco também 6 colheres rasas de açúcar, cerca de 60 gramas, e também um pouquinho de essência, extrato ou aroma de baunilha. E isso precisa ser misturado. Vocês já sabem que eu sou super fã de baunilha, mas você pode colocar canela ou um pouquinho de licor.
sempre fica de lamber os dedos. Então vou bater com esses batedores que são revestidos de silicone e assim eu não risco a panela, senão você pode misturar separado e depois passar para a panela, não tem problema. A isso eu vou adicionar meio litro de leite ou 2 xícaras e meia. E eu faço isso também mexendo para que tudo se misture e vire um líquido uniforme rapidinho. Depois de misturar, vamos levar ao fogo. Colocamos em fogo médio ou médio alto e vamos mexendo até formar um creminho. No começo isso demora um pouco para engrossar, mas assim que o leite esquenta, engrossa rápido. Então fique um pouco atento e quando você perceber que já ficam marquinhas no líquido, estará cremoso o suficiente e tiramos do fogo. Aqui eu tenho a forma típica de bolo. Aquela de 23 centímetros e estou untando bem com caramelo líquido. Isso é opcional, mas eu acho que dá um sabor muito bom e ainda ajuda a desenformar. Se não, você teria que colocar um filme plástico ou papel plástico. Eu unto bem as paredes e tudo como caramelo. E agora vamos para a montagem. Precisamos de biscoitos. Uso esses alongados, mas qualquer um que absorva serve. E como você pode ver, estou molhando eles no mesmo creminho que temos aqui. Depois cobrimos com o creme fazendo uma camada fina. Espalhamos para que fique lisa e voltamos a colocar biscoitos de forma que sempre fique uma camada. E repare no detalhe. Claro, é preciso tampar os buraquinhos com mais biscoito, porque com esse formato, a forma é um pouco menor embaixo do que em cima. Vamos tampando e cobrindo até acabar todo o creme que tínhamos preparado. Depois, deixamos isso esfriar, mas sempre com a última camada de biscoitos colocados assim, virados para cima. Esses eu não molhei porque vão ser tipo a base do bolo de hoje, por isso quero que fiquem um pouco menos encharcados. Colocamos um após o outro até cobrir toda a superfície. E, como eu disse, vamos deixar isso esfriar tranquilamente para ir perdendo temperatura. E quando estiver mais ou menos frio, vamos levar para a geladeira ou refrigerador, onde vamos deixar no mínimo 2 horas, mas eu recomendo deixar por 4 ou até mesmo de um dia para o outro. Também fica ótimo. A questão é que, uma vez que estiver frio, você pode tirar, desenformar e, o mais importante de tudo, aproveitar ao máximo. Aqui, para desenformar, tem um truquezinho que é simplesmente passar uma faquinha afiada pelas bordas. Assim, desenforma perfeitamente e não gruda. Você coloca uma bandeja em cima onde quiser apresentar, vira e voilá. Aqui você terá essa maravilha. E o caramelo, não sei nem o que dizer, porque o bolo absorve tudo. Que delícia! Decore dando um toque de cor e aproveite. Olha, que aparência com uma decoração bem simples para dar um pouco de contraste, fica incrível. E agora, o mais importante, ver por dentro. Olha as camadas do bolo embebidas no pudim, que maravilha. E não me diga mais que não dá vontade. Olha esse corte, é que já me dá vontade até de salivar. Incrível, um dos meus doces favoritos, mas não vou sair daqui sem te mostrar um. Ia dizer que tirei isso da manga, mas como não tenho, vou te contar direto. Um dos meus doces favoritos feitos sem forno. Olha essa aparência. Começamos preparando uma base simples, mas deliciosa de biscoitos. Para isso, vamos triturar cerca de 30 biscoitos tipo Maria, aproximadamente 180 gramas. Você pode usar o tipo de biscoito que quiser, mas fica aí porque vou te ensinar um truque para que a base fique compacta, mas bem macia. Triture o biscoito no processador ou amasse com uma garrafa dentro de um saco. A questão é conseguir um pó de biscoito como esse que você está vendo aqui. Aqui você vai adicionar manteiga, mas esquente ela antes para que fique derretida, uns 50 gramas. Você adiciona, mistura um pouco para que fique bem distribuído e vai perceber que a cor do biscoito vai escurecendo um pouco. Depois de misturar a manteiga, você adiciona um ingrediente que as pessoas normalmente não usam aqui. 2 colheres de sopa de leite. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Depois que você misturar a manteiga, coloque o leite. Fica mais macio, mas ainda o suficiente para compactar. E quando você for cortar a sua base e preparar uma fatia da torta, ela não vai desmanchar e nem ficar esfarelada. Como você viu, um fio ou 2 colheres de sopa de leite são o segredo para uma base de biscoito perfeita.
Simplesmente coloque no seu molde, no meu caso, de 23 centímetros de diâmetro. Espalhe um pouquinho e aperte com o fundo de um copo, procurando deixar bem prensado, apertadinho e compacto. Assim de fácil e assim de rápido se prepara para mim a base de biscoito perfeita. Reserve na geladeira ou no refrigerador enquanto você prepara o recheio dessa torta. Você não vai acreditar como é fácil de fazer. Simplesmente coloque 1 litro de leite ou 5 xícaras em uma panela em fogo médio ou médio alto. Assim que o leite estiver na panela, você vai adicionar o ingrediente mágico, que é o envelope de preparado para pudim ou para flan. Simplesmente, os 2 envelopes que vêm em uma caixinha normalmente são cerca de 130 gramas. Então, os 2 envelopes da caixinha vão para dentro. Um e o outro que está aqui comigo também para dentro. Você dá umas voltas para misturar assim rapidinho, sem se preocupar muito. Do jeito mais fácil, porque hoje vamos aproveitar uma sobremesa deliciosa, mas que além disso é feita sem nenhuma complicação. Após dissolver, adicione 2 colheres e meia de amido de milho, maisena ou fécula de milho. Sim, eu sei que não seria necessário, mas faça isso porque vai mudar a textura. Vai ficar um pouco mais disso. Um pouco mais cremoso e muito gostoso. Um detalhe muito simples que melhora a sobremesa, então eu recomendo para você. Como antes, é só mexer para ir dissolvendo, e uma vez que estiver dissolvido também. Você adiciona o que quiser para dar sabor, no meu caso, doce de leite, um pouco ao seu gosto, pessoal. Eu recomendo no mínimo 200 gramas, mas a verdade é que aqui você pode colocar o quanto quiser. Lembre-se que as sobremesas são para aproveitar, então faça do seu jeito. Lembre-se de mexer bastante por um tempinho, assim, em fogo médio, para que fique bem cremosinho, não só líquido, não só derretido. Tudo! Como no preparo do pudim de caixinha, não queremos que fique muito firme para melhorar a textura. E olha, você vai se surpreender muito e de forma positiva. E como você vê, só resta mexer enquanto isso vai ganhando um pouco de densidade. Isso acontece quando todo o líquido começa a esquentar. Então, é preciso ter um pouco de paciência. Viu? Assim que isso esquentar, começa a formar um líquido denso. Ele deve ficar um pouco espesso e demorar para cair, indicando o ponto certo. Depois você tira da geladeira a forma com essa maravilha de copinho de biscoito simples que a gente tem e vai colocar o creminho dentro. Meu conselho, sempre coloque alguma coisa no meio. Assim, para que o jato de calor não caia diretamente sobre o biscoito, que caia um pouco mais suavizado, e assim tem menos chance de quebrar o biscoito de baixo. Despeje todo o creminho com a ajuda de uma espátula de confeitaria, deixe esfriar um pouco e, uma vez morno, leve à geladeira ou refrigerador por no mínimo 4 horas. Essas sobremesas típicas ficam melhores se preparadas de um dia para o outro. Vamos lá! Aqui eu deixo refrigerando. Depois que passar o tempo e você quiser decorar, recomendo que faça do meu jeito, com chocolate. Pegue 3/5 de uma barra de 120 gramas, corte em pedacinhos e coloque para aquecer. Não sabe como? Vou te explicar meu método infalível. Para um creme denso mais suave, coloque o chocolate em uma panela, assim de fácil, aquele que você acabou de picar. E uma vez que você colocou, vai adicionar nata, creme de leite, creme para bater, creme para chantilly ou como você quiser chamar. Esse líquido branco, 100 ml ou meia xícara. Tudo isso em fogo médio, médio-alto no máximo. Você vai mexendo e quando esquenta vai formando um creminho uniforme. Quando você não ver mais nenhum gruminho e estiver convertido em um creminho uniforme, dê brilho e textura com uma colher bem cheia de manteiga, que são cerca de 20 gramas. E agora, com o calor da mistura, a manteiga vai se incorporar. Ela vai derreter e tudo vai se transformar em um líquido como esse que você vê aqui. Perfeito para decorar, saborear e fazer todo mundo ficar impressionado com o nosso bolo ou torta. Então eu vou lá, tiro da geladeira ou do refrigerador. Aí está, levo para a bancada, mexo um pouco a forma para ter certeza de que está tudo perfeito e retiro o aro da forma. Aí está, perfeito. E então simplesmente tiro isso daqui e despejo aquele creme fantástico que acabamos de preparar por cima.
Com o mesmo método de antes, sempre algo por cima para que o jato caia mais suave. Assim de fácil, você espalha até as bordas para que fique uma camada mais ou menos uniforme. E depois disso, só te resta se aplaudir um pouco porque você merece e levar para a mesa para que todos te aplaudam. Que baita torta ou bolo preparamos em tão pouco tempo, com muito pouco trabalho e com um resultado que vai te surpreender. Você já sabe, em sobremesas e pessoas o essencial está no interior, e o interior disso é uma verdadeira maravilha. Olha, uma super torta, você não pode perder. Olha o corte, dá vontade de colocar a colher, garfo ou até a mão direto, né? É que essas sobremesas me deixam maluco. Viva o pudim e viva as sobremesas geladinhas, com certeza. Não sei se você gostou mais da primeira versão que preparamos, que está agora na tela com esse estilo pudim, ou do segundo, que é torta geladinha de pudim e bolo, ou essa última maravilha que preparamos, tão fácil e sem forno. Me conta nos comentários qual foi a sua favorita. Você também pode clicar neste quadradinho e continuar assistindo, pois o YouTube diz que será seu próximo vídeo favorito.